Olá, sejam todos bem-vindos ao Espaço Ciência. Meu nome é Márcio Pereira e hoje iremos estudar reflexão da luz e espelho plano. Só que antes eu convido todos a curtir o vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito, compartilhar o vídeo e deixar seus comentários, ok? Então vamos lá. Reflexão da luz é o retorno do feixe luminoso após atingir uma superfície de separação de dois meios. Como é que isso pode ocorrer? Pode ocorrer de forma regular, então teremos aqui a reflexão regular, quando tivermos uma superfície polida, por exemplo, um espelho plano. Os raios de luz incidem paralelamente e refletem de forma paralela. Vejam aqui, ó, os raios incidentes, tá? São paralelos. Após atingir a superfície, retorna ao mesmo meio de propagação. Tá? Então, retorno do feixe de luz após atingir uma superfície de separação de dois meios. Então você tem aqui os feixes incidentes, paralelos, e os feixes refletidos também paralelos. Então nós temos aqui o que chamamos de reflexão regular. E a reflexão irregular ou difusa, como é conhecida, você tem aqui uma superfície toda rugosa, toda irregular, a maioria dos corpos, né? Nós, por exemplo. Superfície irregular, você aqui tem os feixes paralelos e os raios refletidos de forma não paralela. Tá? Então aqui você tem os feixes incidentes paralelos e os feixes refletidos não paralelos. Essa reflexão difusa também é conhecida como dispersão. Tá? Você tem aqui uma dispersão, você tem um espalhamento aqui desses feixes de luz. Cor de um corpo por reflexão. A cor de um corpo depende do tipo de luz que o corpo reflete difusamente. Ok? Então nós temos aqui, é determinada pelo tipo de luz que ele reflete difusamente. Então vamos ver isso aqui. Nós temos esse objeto pigmentado de azul, tá? Mas por que vemos azul? Porque ele foi pigmentado de azul? Não, porque depende do feixe de luz que chega nele. Então vamos lá. Temos um feixe de luz branca, tá? Ó, temos um feixe de luz branca. Lembrando das aulas anteriores que a luz branca é constituída por 7 frequências. Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Então, como o corpo está pigmentado de azul, o que é que vai acontecer? Ele vai refletir o azul e vai absorver as outras frequências. Tá? O vermelho, alaranjado, amarelo, verde, anil e violeta. E vai deixar e vai refletir o azul. Por isso que nós enxergamos esse objeto azul, tá? Não é porque ele foi pigmentado de azul, porque depende do tipo de luz que chega. Chega luz branca, ele reflete o azul e absorve as demais, por isso que ele aparece azul, tá? Olha aqui, temos feixes paralelos incidindo, refletindo esses dois feixes azul, por isso que nós enxergamos esse objeto azul. Então, vermelho, nós temos um feixe de luz paralelo aqui, luz branca, refletindo o vermelho e absorvendo as demais. Por isso que o objeto aparece vermelho. Branco. Temos um feixe de luz branco refletindo todas as frequências. Então, por isso que ele aparece branco, porque ele reflete todas as cores que constitui o branco. A luz branca. Então temos aqui o corpo branco. E o corpo negro? Você tem um feixe de luz paralelo, branca, absorve todas as frequências, por isso que ele parece negro. Tá? Então, o corpo negro
Ele parece aqui negro porque ele absorve, não reflete nenhum feixe de luz das outras frequências. Ok? Então tá aqui nós temos a cor de um corpo. Deixando um exercíciozinho interessante. Se num local, uma sala completamente fechada, tá? Completamente fechada, nós colocarmos um objeto pigmentado de amarelo. E nesse ambiente você tem uma fonte de luz azul. Você jogando o azul nesse objeto pigmentado em amarelo. Como é que ele vai aparecer? Qual é a cor desse corpo? Então, o amarelo só reflete o amarelo. Então, o que vai acontecer? O amarelo vai absorver, o corpo vai absorver a luz azul, aparecendo desta forma negro. Tá? Então, por quê? Porque ele só reflete o amarelo, o objeto. Se o objeto estiver vermelho, estiver chegando luz azul, ele vai absorver o azul, então ele não vai refletir nada, então ele vai aparecer preto. Ok? Se o ambiente estiver o objeto estiver recebendo um feixe de luz vermelho, então o que vai acontecer? Se ele é vermelho, se ele foi pigmentado de vermelho, ele vai refletir o vermelho e o objeto vai aparecer, portanto, de vermelho. Ok? Eles podem botar uma série de situações, podem botar uma bandeira, a bandeira do Brasil. É interessante você saber as cores, os elementos da bandeira e as cores de pigmentação da bandeira e o tipo de luz que está chegando nela, para você dizer qual é a cor que vai aparecer a bandeira. É uma questão bem interessante que já é recorrente de vários outros concursos, não da EAM, mas de outros concursos, de outras provas antigas. Pode ser que caia uma questãozinha dessa de curiosidade aí para a galera que não lembra as cores da bandeira, né? Por exemplo, pode ser que caia uma questãozinha assim. Vamos adiante. Leis da reflexão. Nós temos aqui um espelho, tá? Superfície polida, tá? De alto poder refletor. Nós temos uma luz monocromática. Eu coloquei uma luz de uma só frequência, tá? Uma luz de laranja chegando aqui na superfície, tá? O raio incidente, né? Esse aqui é o raio incidente, e esse aqui é o raio refletido, que a reflexão é o retorno desse feixe de luz ao atingir a superfície de separação de dois meios. E aqui nós temos o raio refletido. Vamos traçar uma reta perpendicular à superfície, chamada de reta normal, pelo ponto de incidência, que é esse ponto bem aqui. O ângulo entre o raio refletido e a normal, o ângulo entre o raio incidente e a normal, esse ângulo aqui, é chamado de ângulo de incidência. E o ângulo formado entre o raio refletido e a reta normal, chamado de ângulo de reflexão. Primeira lei. A primeira lei diz o seguinte, que esse raio de incidência, esse raio refletido e essa normal estão em um mesmo plano. Tá? Existe um plano que contém esses elementos, raio de incidência, raio refletido e reta normal. Então, se estão no mesmo plano, nós chamamos isso de coplanares. Então, esses elementos são coplanares, estão no mesmo plano. E a segunda lei da reflexão, se essa superfície aqui é uma superfície polida, nós vamos ter que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Não é particular só das superfícies planas. Se você tivesse aqui uma superfície curva, polida, teríamos também que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, que é o caso lá dos espelhos côncavos ou dos espelhos convexos. Espelho plano. O que é um espelho plano? É uma superfície plana e polida na qual ocorre predominantemente reflexão regular. Aquele tipo que nós vimos anteriormente. Raios paralelos, ao incidir na superfície, refletem de forma paralela.
representação de um espelho. Tá aqui, a gente representa um espelho, ele pode ser tanto horizontal quanto vertical, ou a gente pode botar ele aqui de forma inclinada. Dessa forma nós temos aí a representação de um espelho plano. Essa parte aqui, contrária a esses tracinhos, é para indicar que aqui é a região que nós vamos ter a superfície refletora. Esses tracinhos indicam que nessa região aqui, onde tem os tracinhos, é depositada aquela fina camada de nitrato de prata aqui na camada de vidro, okay? Para formar o espelho, para que ele seja uma superfície refletora. E a imagem conjugada em um espelho plano, como é que é? Nós temos aqui um espelho, um ponto P, chamado de objeto real. O que é um objeto real? É um objeto em que os raios de luz vão partir dele e vão chegar na superfície. Tá? A distância desse objeto até o espelho é a distância D. E a imagem, onde ela vai estar? Você tem aqui um feixe, um raio de luz partindo do objeto. Eu coloquei um, mas existem vários aqui, pode botar outro nessa direção, outro aqui, né? Chegando, eu coloquei aqui, no caso, esse aqui perpendicular ao espelho, mas existem outros feixes de luz aqui, passando pelo ponto P. Bate no espelho e retorna, tá? O prolongamento desse raio vai dar um ponto que está à mesma distância, a distância do ponto, desse ponto P' até o espelho é a mesma do objeto até o espelho, formando assim imagem virtual. Por que imagem virtual? Porque ela é resultante do cruzamento desses prolongamentos dos raios refletidos, tá? Ou seja, a imagem está atrás do espelho. Então, toda vez que nós tivermos um cruzamento dos prolongamentos dos raios que saem da superfície refletora, nós chamamos isso de imagem virtual. Desta forma, o objeto e a sua imagem são simétricos em relação ao espelho, ou seja, a distância do objeto até o espelho é igual à distância da imagem até o espelho, tá? Então, são simétricos. Um está de um lado, né, o objeto está de um lado e a imagem está aqui do outro, contrário ao do objeto, em relação ao espelho. E a distância do objeto até o espelho é igual à distância da imagem até o espelho, D igual a D'. Se você estiver de frente de um espelho plano, se tiver a 2 metros, por exemplo, a sua imagem vai estar também a 2 metros do espelho. E a sua distância até a imagem vai ser a soma, 2 mais 2, 4. Essa distância será 4. Vamos agora aprender a imagem conjugada no espelho de objetos extensos, né? Não mais um ponto. Então, como é que vai funcionar? Você vai construir a imagem de ponto a ponto do corpo, tá? Ponto a ponto em relação ao espelho, e vai ligar tudo formando a imagem do objeto. Vamos ver a característica dessa imagem. Temos um espelho, um objeto real, coloquei aqui uma letra F, está a uma certa distância em relação ao espelho, e a imagem virtual, quer dizer, atrás do espelho, vai estar desta forma aqui, a uma mesma distância em relação ao espelho. Então, o objeto e a imagem nós já sabemos que são simétricos em relação ao espelho, mas tem umas características interessantes também. Que características são essas? A imagem é enantiomorfas. O que quer dizer isso? Enantiomorfas. Tem um A bem aqui que eu não coloquei, tá? Ou seja, forma contrária ao objeto. Quer dizer, essa imagem aqui, se você tentar colocar essa imagem aqui em cima do F, ela não vai encaixar certinho no F. Por quê? Porque ela está contrária, tá?
Se eu tivesse o F aqui e a imagem tivesse o F, essa parte aqui voltada para a direita também, essas duas imagens seriam superpostas, ou seja, eu poderia colocar uma em cima da outra. Neste caso aqui elas não encaixam. Então são enantiomorfas. Tem um A aqui que eu não coloquei, tá, pessoal? E a imagem é virtual, ou seja, ela é resultante do cruzamento dos raios refletidos, é o cruzamento dos prolongamentos dos raios refletidos, ou seja, imagem atrás do espelho, imagem virtual. Direita, quer dizer, não há uma inversão em termos de o corpo está de ponta cabeça, quer dizer, invertido, tá? Os objetos estão aqui, ó, o F e o outro F aqui, eles estão no mesmo semiplano, tá? Não estão em semiplanos, vou dizer semiplanos, eu vou dizer que eles não estão, a imagem não está ponta cabeça, ou seja, não está de cabeça para baixo, tá? Fica assim, fica mais fácil para vocês entenderem. E igual no sentido de ter as mesmas dimensões. Não vai haver ampliação da imagem aqui para espelhos planos. Ok? Então, pessoal, em termos de EAN, em termos das provas anteriores, eu observei que todas as questões são questões teóricas. Não tem uma questão ainda em termos de EAN que tenha caído calcular alguma coisa. Mas como nós estamos fazendo uma preparação, a gente não pode ficar preso só em provas anteriores. É importante resolvê-las, mas é importante também resolver algumas possibilidades de questões que podem cair. Pode cair uma conta, ele pode dar um objeto a uma certa distância do espelho e pedir para você localizar a imagem, calcular a imagem, saber o tamanho do espelho para que a imagem seja forme completa em relação ao objeto, né? Você tem um objeto que está em frente do espelho, em pé, uma pessoa em pé em frente do espelho, e você quer saber qual seria o mínimo do tamanho do espelho para você olhar a sua imagem completa. Pode ser uma questão dessa forma, nunca caiu, mas pode ser que venha a ser explorado nessas próximas provas. Então nós veremos aqui. Vamos continuar agora aqui no quadro, vamos construir o campo visual de um espelho plano. Vamos lá. Temos aqui um espelho, um espelhinho e um observador desta posição, que é o olho do observador. Vamos fazer uma construção geométrica para determinarmos qual região em torno do espelho eu posso colocar qualquer objeto e, através desse espelho, esse observador olhar esses objetos. Só que antes eu pergunto para vocês, nesta posição que o observador está em relação ao espelho, ele vai conseguir enxergar a ele mesmo? Será que ele vai conseguir se observar, né? Olhar seu corpo inteiro? Tá? Então, vamos construir para responder essa pergunta. Primeira coisa que a gente faz é prolongar o espelho, ou seja, nós vamos fazer uma reta tracejada prolongando o espelho, certo? Em seguida, nós vamos traçar a distância do objeto até essa reta pontilhada, ok? Em seguida, nós vamos construir essa distância, vamos pegar essa distância aqui, de O até esse ponto X, certo? Vamos construir do lado oposto em relação ao espelho. Então, vou pegar essa distância aqui, OX, e vamos marcar aqui X, O'. Lembrando que essa distância aqui, OX, é igual a X, O'. Ok? Então, eu tenho aqui duas distâncias simétricas, essa distância aqui e essa aqui, ok? Em seguida, nós vamos traçar retas, semi-retas tracejadas, que vão ligar esse ponto O' vão passar pelas extremidades do espelho. Então, nós vamos prolongar esses raios, tá? Passando pelas extremidades do espelho, formando esta região
em frente ao espelho, que nós chamamos de campo visual. Ok? Então, qualquer ponto que eu colocar nessa região aqui, esse observador vai conseguir enxergar através desse espelho. Claro que quanto maior o espelho, maior será esse campo visual. Respondendo à pergunta inicial, eu faço outra pergunta para vocês. Esse observador, ele está na região do campo visual? Não, não está. Então, esse observador não vai conseguir se enxergar, porque ele não está nessa região que nós traçamos. Lembrando que isso aqui é uma construção geométrica, tá? Quanto mais perfeito for esses traçados aqui, mais perfeito vai ficar esse campo visual que você vai construir. Qualquer objeto colocado nessa região vai conseguir ser enxergado por esse cidadão aqui. Agora a pergunta que eu faço é: se eu tiver um observador aqui, neste ponto, ele vai conseguir olhar o observador? Tá? Nós sabemos que o observador não vai conseguir se enxergar. Mas aí eu pergunto, e esses objetos aqui? Vão conseguir olhar esse observador? Lembre-se da aula passada. O caminho de ida é igual ao caminho de volta. Então, se o observador vai olhar esse ponto A, então isso quer dizer que se uma pessoa estiver no ponto A, também vai enxergar o observador pelo princípio da reversibilidade do raio de luz que nós vimos no vídeo anterior. Então, essa é a construção do campo visual. Ainda não caiu uma questão referente a esse assunto, mas como é um preparatório, nós vamos estudar o máximo que a gente puder, porque pode ser que caia uma questão envolvendo isso. Agora nós vamos estudar a translação de um espelho. Vejam só, eu tenho um espelho nesta posição 1, aqui não são dois espelhos, pessoal, tá? Não são dois espelhos, é o mesmo espelho, só que eu estou fazendo o seguinte, eu tenho um espelho nesta posição 1, tá? E um objeto diante dele. Então eu quero saber o seguinte, o que vai acontecer com a imagem daquele objeto A quando eu deslocar o espelho na direção horizontal, tá? Nesse sentido aqui, ó, eu estou deslocando o espelho, tá? Ou aproximando o espelho. Então, eu destaquei no caso, deslocando nesse sentido, a distância D. Esse D é o deslocamento do espelho, tá? Eu até coloco aqui, ó, D é deslocamento do espelho. Então, o espelho deslocou. Eu quero saber o que vai acontecer com a imagem. Então vejam só. Olhem só para este espelho na posição 1. A distância do objeto até o espelho, que eu chamei aqui esse ponto de x1, essa distância aqui é a mesma dessa aqui, ó. Tá? Objeto alinha, esse alinha a imagem de A em relação a este espelho nesta posição. Então, essa aqui é a primeira imagem em relação a esta posição. O que vai acontecer se eu deslocar o espelho, nessa direção aqui, para esta posição D2? Deslocamento do espelho para esta posição. Então, essa posição é a distância aqui, ó, entre esse D é a distância entre as duas posições, 1 e 2. Agora, o que vai acontecer? Eu vou pegar a distância de A, esse objeto A aqui, em relação a este espelho, ao mesmo espelho, né, no caso, nesta posição 2. Então, essa distância AX2 é igual à distância x2 até a duas linhas, que é a segunda imagem, ou seja, a imagem nesta posição. Vejam que a distância entre essas duas imagens eu quero determinar. O que aconteceu com a imagem? Quanto a imagem deslocou? Quanto a imagem transladou quando o espelho transladou? Tá? Para efeito de facilitar e para efeitos didáticos aqui, eu omiti a construção, a demonstração. Tá? Esse resultado é o seguinte: se o espelho desloca DE, a imagem vai deslocar o dobro.
sempre o dobro. Então, você está com o espelho aqui. Tá? Deixa eu passar para essa posição aqui. Se estiver com o espelho. Você deslocou o espelho 10 centímetros, então significa dizer que a imagem também vai andar 10 centímetros no mesmo sentido e na horizontal. Tá? Neste caso que eu estou considerando na horizontal. Então, eu desloquei o espelho 10 centímetros e a imagem vai deslocar 10 centímetros. Professor, só na horizontal? Não, se você botar o espelho assim também, deslocar nessa direção, vai acontecer a mesma coisa. Mas como eu estou falando aqui na horizontal, tem o espelho aqui, deslocou 10 centímetros, a imagem vai caminhar 10 centímetros. Ok? É importante também, deste resultado, a gente fazer o seguinte, ó, o cálculo. Se eu tenho y igual a 2D, se eu dividir pelo tempo, eu vou ter o seguinte, distância sobre tempo, pessoal, é velocidade. Então, aqui eu tenho velocidade da imagem. Tá? E aqui eu tenho duas vezes, distância do espelho dividido pelo tempo, velocidade do espelho. Isso para um caso particular do objeto estar em repouso, quer dizer, o objeto não está em movimento, só quem está em movimento é o espelho. Então, se a imagem translada o dobro do espelho, significa dizer que a velocidade da imagem é o dobro da velocidade do espelho. Iremos calcular agora o número de imagens de uma associação angular, ou seja, nós temos agora dois espelhos formando um certo ângulo alfa. Então, temos aqui dois espelhos formando esse ângulo alfa. E um objeto P colocado na região angular, ou seja, entre os dois espelhos. Eu quero saber a quantidade de imagens. Então, a quantidade de imagens vai ser dada por 360, que eu imagino que isso aqui fosse um centro. Esses espelhos aqui, né? Esses dois espelhos aqui vão formar uma circunferência. Tá? Então, nós temos 360 dividido por alfa, que é o ângulo entre os dois espelhos, menos 1. Esse 1 que eu estou tirando o objeto, tá? O objeto não é a imagem. Então, nós temos aqui essa fórmula para calcular a quantidade de imagens. O que a gente tem que observar é que esse resultado 360 sobre alfa, se ele for um número ímpar, para essa fórmula ser válida, eu tenho que colocar esse objeto no plano bissetor do espelho, ou seja, essa região aqui, ó. A mesma distância dos dois espelhos. Ela só vai valer se ele for colocado a mesma distância dos dois espelhos, se essa razão for ímpar. Se for par, eu posso botar esse objeto aqui mais próximo de E1 ou próximo de E2. Ok? Repetindo, se essa razão aqui for ímpar, essa fórmula só vai valer se esse objeto estiver a mesma distância dos dois espelhos, ou seja, essa região aqui chamada de plano bissetor. Se for par, você pode colocar em qualquer posição. Outra observação interessante é que se esse ângulo for 0 graus, significa dizer que os dois espelhos estão paralelos. E você botar um objeto entre eles, o que é que vai acontecer? A imagem que vai ser formada em um espelho, que vimos que é virtual atrás do espelho, vai servir de objeto para o outro espelho. Então, vai formar outra imagem no outro espelho. Essa imagem desse outro espelho vai servir de objeto para o primeiro. Então, vai formar imagem em um espelho e no outro. Se você tiver entre esses espelhos, você vai olhar a sua imagem em fileiras no espelho. Em fileiras infinitas. Tá? Você vai ter infinitas imagens. Ok? Se este ângulo for 0 graus. E aqui encerramos esse vídeo, dizendo para vocês, continuem estudando, fiquem de olho nos próximos vídeos. No próximo vídeo, veremos resolução de questões referentes a esse conteúdo visto hoje. Um forte abraço a todos.